Salve, salve, pessoas lindas do meu coração. Todo mundo com saudade de mim, eu tenho certeza. Salve, salve, pessoal do Valfrido Coelho. Salve, meus alunos dos 7º anos. Eu sei que vocês estão mais de um mês sem aula, todo mundo com saudade da escola. Então, de forma não oficial, eu vou tentar trazer para vocês algumas aulas aqui neste formato de vídeo aqui no meu canal do YouTube. Então, desde já, deixa aí o seu like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos estudar. Bom, pessoal, o último conteúdo que nós vimos na primeira unidade foi sobre a atmosfera, do que é constituída a atmosfera, quais são as camadas da atmosfera. A gente deu uma olhada em todas essas questões sobre o ar, sobre os gases, etc, etc. Hoje eu quero continuar esse conteúdo com vocês, fechar o capítulo 2 do livro e dar continuidade ao nosso conteúdo. Alguém pode dizer assim: ah, professor, mas eu não tenho livro, não peguei o livro, meu pai não foi buscar o livro, minha mãe não foi buscar o livro, Quem ainda está sem livro, agora em maio, acredito que lá pro dia 13 ou dia 14, vai ter distribuição das cestas básicas novamente lá no Valfrido. Então fica ligado na data aí, procura saber qual é a data exatamente, vai lá e pede um livro de ciências para você. Esse azulzinho lindo aqui, mas pode pegar os outros também, tá? De todas as outras matérias. Então, lá na página 41 do capítulo 2, a gente dá continuidade à nossa primeiríssima unidade, pra gente ver se a gente consegue fechar nossa primeira unidade aqui, não oficialmente, mas o que importa é o conhecimento. Lá, quando a gente viu as camadas da atmosfera, a gente viu que em uma das camadas da atmosfera, a estratosfera, apresentava a camada de ozônio. A camada de ozônio é formada pelo ozônio, O3, que é uma substância extremamente importante para a vida na Terra, porque ela filtra os raios solares, deixando passar apenas o que é necessário para o nosso planeta, ou seja, deixando passar apenas os raios suficientes para manter a nossa Terra aquecida numa temperatura ideal, nem tão quente, nem tão fria, possibilitando assim que as formas de vida vivam na moralzinha. Essa camada de ozônio, ela cria um efeito chamado de efeito estufa. Certamente você já ouviu falar disso em algum lugar aí, que o efeito estufa está causando um aquecimento global, que isso é ruim, que isso é péssimo, que isso é horrível. Na verdade, o efeito estufa, ele é fundamental para que exista vida no nosso querido planeta. Por quê? Porque ele está dosando a quantidade correta e mantendo o calor na quantidade ideal para que a gente possa sobreviver na Terra. Mas, com o passar dos anos, esse efeito estufa ele tem sido potencializado pela espécie humana. Desde o século XIX, quando começaram a desenvolver as locomotivas a vapor, onde se queimava carvão mineral, né? Ou seja, a queima, a combustão, assunto que a gente também já viu lá na nossa sala de aula, lá no Valfrido Coelho. O processo de queima de qualquer coisa, ou seja, a combustão de qualquer coisa, gera gases do efeito estufa. O principal deles, o CO2, o gás carbônico. Esses gases do efeito estufa se acumulam na atmosfera terrestre e aumentam o efeito estufa, o que vai causando um aumento gradativo da temperatura do planeta Terra, que vai gerando uma série de consequências terríveis para a vida na Terra. Quais são esses efeitos? Primeiro, o aumento da temperatura vai causar uma mudança climática nos vários ecossistemas que nós temos. Então você tem lá determinados animais, determinadas plantas, determinados seres vivos vivendo num determinado ambiente que tem aquela temperatura ideal para que eles possam sobreviver. Se essa temperatura aumentar muito, os animais e as plantas que estão ali podem começar a ser prejudicados, podem sofrer o que a gente chama de extinção das espécies. Ou seja, como o ambiente está mudando rápido demais, as espécies não conseguem se adaptar rapidamente e acabam sendo extintas, deixando de existir. Então a gente tem tido nos últimos anos a extinção de muitas espécies de seres vivos no planeta,
o que é uma situação devastadora. Possivelmente nessa quarentena, como as pessoas têm ficado mais em casa, têm saído menos de casa, têm usado menos o transporte público, têm usado menos automóveis, as fábricas têm produzido menos, então os gases do efeito estufa provavelmente estão diminuindo. A gente teve em todo o mundo uma diminuição da taxa de poluição, então provavelmente os efeitos do aquecimento global possivelmente estão diminuindo. Por quê? Porque o ser humano está trancado em casa. E eu espero que você também esteja. Nada de sair para visitar o coleguinha, tá ligado, né? Outro efeito do aquecimento global é o aumento do nível do mar. Com o derretimento das calotas polares, né, a gente sabe que lá no Polo Norte e lá no Polo Sul, a gente tem aí as calotas polares, ou seja, é água em forma sólida, gelo. Esse gelo ele vai derretendo com o aumento da temperatura global e vai aumentando consequentemente o nível dos oceanos. E isso pode causar desastres avassaladores nos próximos anos. Quando eu digo próximos anos, não é daqui a 200 anos não, daqui a 30, 40, 50 anos. A gente pode ver o avanço do mar nas cidades litorâneas, destruindo tudo, velho. Mas o que é que causa o aquecimento global? O que é que causa o aumento do efeito estufa? Um dos fatores é o desmatamento. Ou seja, você tem lá uma grande floresta, como a floresta amazônica, como a Mata Atlântica, como outras grandes florestas no mundo, e o cara vai lá e desmata, mata uma série de vegetais que poderiam estar retirando o gás carbônico da atmosfera. A gente já viu isso também em outras aulas, a fotossíntese, que as plantas realizam justamente retirando esse carbono da atmosfera, esse gás carbônico da atmosfera. Então o desmatamento contribui e muito para o aquecimento global. Quem contribui também para o aquecimento global é a criação de gado, a pecuária. Imagina, você tem aí quilômetros quadrados de pasto com dezenas de milhares de cabeças de gado. Esses animais, eles produzem flatulências. Professor, o que é flatulência? Peido, pum. Então imagina a vaquinha lá no pasto, uma vaquinha não, né? Milhares de vaquinhas no pasto, peidando todo o dia, comendo capim e peidando o dia todo. Nas flatulências desses animais, a gente encontra um gás do efeito estufa chamado metano. Como diria o compositor pernambucano Lula Queiroga, diz assim: o peido do boi na atmosfera. E isso vem contribuindo também para o aquecimento global. Metano também é gás do efeito estufa, aumenta as temperaturas globais. Se você por acaso está rodando aí na internet e viu algum vídeo, alguma coisa dizendo assim que aquecimento global não existe, que isso aí é mentira, que etc, etc, abra o olho, né, velho? O aquecimento global é real e a gente tem como provar cientificamente. Da segunda metade do século 20 para cá, mais ou menos dos anos 70 para cá, os governos, os países têm se preocupado bastante com as questões climáticas. Uma série de ações têm sido feitas, apesar de serem muito tímidas, ainda serem muito pequenas essas ações, mas têm sido feitas para frear o aquecimento global. Uma das principais formas disso acontecer é de nós economizarmos energia ou mudarmos a nossa matriz energética. Se você sai de casa, pega o ônibus, você está gastando energia, você está contribuindo para o aquecimento global. Por quê? Porque o ônibus que você está pegando, ele é abastecido a diesel, que é um combustível fóssil, ou seja, um combustível que, quando vai ser queimado, libera gases do efeito estufa na atmosfera, aumentando o aquecimento global. Então, uma das formas de a gente reduzir esse aquecimento global é usando combustíveis limpos. O Brasil, ele é pioneiro num combustível automotivo limpo, barato e renovável. O que é que significa renovável? Significa que você pode plantar o álcool do posto de combustível que você vai lá abastecer no posto, né, que a gente já chama de etanol, porque você é chique, você é meu aluno, você vai chamar de etanol. O etanol, ele é extraído da cana de açúcar, então você pode chegar lá, plantar, colher e ele vai o quê? Ser renovável. Todo mundo pode ir lá, sempre tá plantando a cana de açúcar
para extrair o álcool para fazer o carro andar. Então o Brasil é o único que detém essa tecnologia já há muito tempo, e isso é uma maneira de reduzir a poluição na atmosfera. Não sei se você já viu, mas alguns ônibus que rodam por aí, eles têm escrito assim, movido a biodiesel. Esse bio que vem antes significa que é um combustível que parte dele é utilizado um óleo de algum vegetal. Geralmente é feito a partir de óleo extraído das sementes de mamona. Sabe mamona? Aquele que você usa para jogar no coleguinha? O óleo de mamona é utilizado, como um biocombustível, ou seja, como um combustível que é renovado, que libera menos poluição na atmosfera. Outra forma também de se reduzir o aquecimento global é, obviamente, reflorestando. Pegar áreas, transformar grandes áreas de floresta, ou pegar grandes áreas que foram de floresta, fazer um replantio e fazer uma área de proteção ambiental. O reflorestamento ele também é fundamental para a gente reduzir os impactos do aquecimento global. Uma das formas também da gente ajudar é economizando energia. No Brasil a gente produz energia em grande quantidade, basicamente de duas maneiras. Através das hidroelétricas, que não é tão mal assim, que justamente se faz uma represa no rio, a água que passa por turbinas gira muito rápido, gerando eletricidade, energia elétrica, ou então através das termoelétricas. As termoelétricas são nada mais, nada menos do que usinas que queimam combustível para se mover determinadas turbinas para gerar energia elétrica. Ou seja, isso causa uma poluição extremamente grande para a atmosfera, aumentando o aquecimento global. Então, se você está em casa, economiza energia. Quanto menos energia você gastar, melhor para a atmosfera. Não é à toa que todos os produtos que a gente tem hoje em dia, cada vez mais tendem a gastar menos energia. E as novas tecnologias vão surgindo, sendo mais eficientes energeticamente. Então a gente tem aí no interior de Pernambuco dois tipos de energia que são energias renováveis, que já deveria ter sido investido muito mais, que são a energia eólica, a turbina gira com a força do vento gerando energia elétrica. Outra tecnologia também de gerar energia renovável são os painéis solares, a energia solar, que é captada a luz solar e transformada em energia elétrica. Então, abre aí, capítulo 2, página 41, tá? Dá uma lida aí no ponto 3 sobre o aquecimento global. O próximo tópico é justamente sobre a poluição do ar, que é o que a gente vem observando desde o início do século XX até hoje. Em algumas cidades que são extremamente industrializadas, as pessoas tendem a sofrer mais com a poluição do ar, com problemas respiratórios, com várias doenças respiratórias. Então, tudo que o ser humano faz em suas atividades que há combustão de alguma coisa, geralmente combustível fóssil, tende a gerar poluição da atmosfera. Gasolina, diesel, carvão, lenha, tudo que você for queimar vai gerar uma poluição para a atmosfera. A queimada de florestas, o desmatamento também vai ajudar que essa poluição se mantenha na atmosfera. Tudo isso que a gente chama de ação antrópica ou poluição antrópica. Antrópica vem de homem, é o homem que faz, é uma ação humana que causa essa poluição. Fora os problemas respiratórios, essa poluição pode causar alguns fenômenos, como por exemplo a chuva ácida. Quando se queima combustível fóssil, gasolina, diesel, se forma gases de enxofre. Esse gás de enxofre vai para as nuvens, se mistura com a água e forma um ácido que cai em forma de chuva. E ele vai prejudicar monumentos históricos, pintura externa de prédios, estraga a pintura de automóveis, sem falar que pode causar também danos ao ser humano. Além também, claro, de destruir ecossistemas de determinados habitats, principalmente habitats aquáticos, que vão deixar a água, a chuva ácida num determinado ambiente aquático vai acidificar a água, prejudicando os seres vivos que vivem ali. É isso, pessoal. Então, abre aí teu livro, página 49, resolve os exercícios do capítulo 2, tá?
que é todo esse assunto sobre a atmosfera, sobre poluição. Ah, professor, mas se eu ficar em dúvida, o que é que eu faço? Vai lá no meu Instagram, tá? Deixa no direct, escreve lá no direct. Ah, professor, tô em dúvida nisso. A gente vai trocando ideia e eu vou tirando as suas dúvidas. Deixa aqui nos comentários também, professor, tô com dúvida. Deixa aí que eu respondo e a gente vai trocando essa ideia, beleza? Com isso, a gente termina a nossa primeira unidade maravilhosa. Outra atividade que eu deixo para vocês, claro que vocês são ligados nas paradas, comecem a fazer a leitura do capítulo 3, que é o assunto da nossa próxima aula, e conversar sobre os seres vivos que aqui habitam o nosso querido planeta. Beleza? Então aí eu vou deixar o meu grande abraço aí pro pessoal do 7º ano A, as peças maravilhosas do 7º ano B, o 7º ano C do meu coração e o 7º ano D. Grande abraço para todos vocês. E não deixem de estudar. Vou deixar aqui também embaixo na descrição uns vídeos para vocês assistirem e enriquecerem o seu conhecimento. Nesse momento de quarentena está muito difícil para vocês, mas a gente não pode parar de aprender nunca. Beleza? Forte abraço para todo mundo e tchau!